Sabe qual é o lamentável, o dolorosamente lamentável de tudo isso? É que Deus é mais rejeitado, é o ser mais rejeitado, desprezado, desvalorizado hoje, também na chamada igreja não católica, na chamada igreja evangélica. Ele é o ser mais desprezado, desvalorizado, ignorado, rejeitado pela igreja evangélica. Ele não tem a nossa prioridade. Deus não tem a prioridade da igreja chamada evangélica. Até entre a maioria dos reformados. A maioria dos reformados. Claro que entre os pentecostais e neopentecostais, esse fato é extremamente marcante, né? A rejeição de Deus, o desprezo com Deus, a desvalorização do Deus bíblico, do Deus verdadeiro, entre pentecostais e neopentecostais, é algo assim, é algo desastroso. Mas entre a maioria dos chamados crentes reformados ou tradicionais, Deus não tem a nossa prioridade, Deus não tem a nossa paixão, Ele não é a nossa paixão, nós não temos fervor, o nosso relacionamento com Deus não há fervor. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Para a maioria dos crentes reformados hoje, o viver é qualquer coisa menos Cristo, é tudo menos Cristo. Cristo tem um lugar, tem um departamento na nossa vida, só isso. Nosso viver, infelizmente, não é Cristo. Por exemplo, em relação a trabalho, tem gente da igreja nossa e da igreja reformada, da igreja evangélica, que se tratasse o trabalho como trata Deus, já não teria emprego mais, estaria já despedido, desempregado. Dia do Senhor, é só um nome, né? Dia do Senhor, quer dizer que todas as nossas, dia do Senhor seria todo o nosso tempo, atenções, afeições, anseios, atividades são voltados para o Senhor. Mas a maioria da igreja não é assim. Não é assim, irmãos. Quantas programações os crentes fazem no dia do Senhor? Pessoas deixam de estar na escola dominical, no culto à noite. Não basta ter a tarde para fazer o que alguns, né? Para fazer o que quiser. Tem que usar o domingo de manhã, tem que usar o domingo à noite, para outras atividades, para outros compromissos. O dia não é do Senhor, na maioria dos crentes hoje. Pontualidade. Alguns, se fosse pontual no trabalho, como é na igreja, negligente com a pontualidade como é para o culto, já estaria despedido, não teria mais emprego também. Quer dizer, no meu trabalho eu não posso faltar jamais, mas no culto eu posso frequentemente estar ausente. Eu não posso dar prioridade ao culto, mas meu trabalho eu posso dar prioridade. Chegar no culto antes de começar a reunião, antes de começar o momento de adoração, eu não posso chegar antes, mas no trabalho eu não posso chegar atrasado. É prioridade o trabalho, o culto não é. O culto não é. Reuniões de oração. Eu estou cansado, eu não tenho energia. Irmãos, uma pessoa que fosse obrigada a sair do trabalho 19 horas, se ela fosse obrigada a sair do trabalho 19 horas, a maioria dos membros dessa igreja, se quisesse, podia estar aqui na reunião de oração. Se fosse obrigado a sair às 19 horas, se quisesse, podia estar aqui orando com a igreja. Podia comunicar ao pastor: pastor, estou sendo obrigado a sair do trabalho,
às 19 horas. Então, se eu chegar atrasado é por esse motivo, né? Mas se Deus for prioridade, o que uma pessoa, um crente assim vai fazer? Ele vai orar imensamente, vai orar intensamente, e ele vai conversar com o seu patrão, e ele vai reivindicar liberdade, permissão, para sair do trabalho mais cedo, pelo menos na terça ou na quinta, para poder estar no culto. Mas isso não é feito pela maioria dos evangélicos, isso não é feito. Reunião de oração não é nossa prioridade, meios de graça não é nossa prioridade, pelo menos de muitos. Nós falamos aqui, eu quero te lembrar, tratamos aqui de oração como meio de graça, estudo da Bíblia, pessoal da Bíblia como meio de graça, igreja como meio da graça. Qual é que mudou na sua vida? O que é que mudou? Qual o compromisso que você está tendo com oração? Pergunto novamente, quanto tempo você está orando por dia? Quanto tempo você passa estudando a palavra, meditando nela por dia? E qual é o seu sentimento e atitude em relação à igreja? Então, Deus é o ser hoje mais desprezado que existe, também em relação à questão do culto devido a Ele.